Boa noite, audiência do Portal Desacato. Boa noite, audiência do programa Cidadania Caboclo. Estamos chegando com mais uma edição desse programa, que vai ao ar toda quarta-feira, das 20 às 21h30. Hoje, no suporte técnico, a jornalista Júlia Sagerato. O programa Cidadania Cabocla, ele é realizado desde aqui, terras contestadas, desde as terras do primeiro ajuntamento caboclo, o ajuntamento caboclo do Taquarussu do Bom Sucesso, o ajuntamento caboclo que deu origem ao enfrentamento que a caboclada fez à tirania do capital invasor, capitaneado pela Lamber, aqui em toda a nossa região, e pelos coroné aqui da região, que queriam destruir o sonho da caboclada de viver na nossa região. E hoje o programa é muito especial. Nós vamos estar recebendo o professor, o pesquisador Paulo Pinheiro Machado. Ele que é um dos grandes pesquisadores, já está aí na tela, alegrando, iluminando a nossa tela. E eu quero ouvir já, de bate-pronto, professor Paulo, seu boa noite. E daqui a pouco o professor se apresenta para a nossa audiência. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Boa noite, Gilson. Muito obrigado pelo convite. A satisfação é nossa. Professor Paulo, o programa Cidadania Caboclo, ele é uma iniciativa, então, da Associação Paulo Freire de Educação e Cultura Popular de Fraiburgo, a APAFEC, da Associação Hayashihá Vital Fraiburgo de Caratedo, do Conselho de Entidades dos bairros São Miguel e Nossa Senhora Aparecida e do Fórum Regional em Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla, lançado em novembro de 2019, um pouquinho antes do advento da pandemia. Além do Portal Desacato, né, e das redes sociais do Portal Desacato, esse programa ele é transmitido de forma cruzada nas páginas do Conselho, ou melhor, do Centro de Educação, Cultura e Arte Popular, o CECAP, da APAFEC, do Caratedo Fraiburguense, do blog Esportes em Debates e também da Escola de Organização e Educação Popular do Contestado. Professor Paulo, o pessoal vai chegando, vai dando seu boa noite. Nesse inteirinho aí, eu gostaria que o professor se apresentasse para a nossa audiência e respondesse uma pergunta que é bem simples. Quem é Paulo Pinheiro Machado? Bom, boa noite novamente, Gilson. Queria agradecer pelo convite seu, do Portal Desacato, mandar um abraço para a Júlia, que nos acompanha aí no programa também. Eu conheci o Júlio há alguns anos, né, quando eu estive lá em Fraiburgo e visitei o projeto da APFEC lá, vi os meninos e as meninas lá participando da biblioteca, do laboratório de informática, das aulas de karatê, e assim, e como que esse projeto é uma força de vitalidade, de organização, tem um dinamismo, né, naquele bairro, que é um bairro de trabalhadores, né, um bairro operário ali de Fraiburgo, né, normalmente com pouca, que não tem a mesma infraestrutura do centro da cidade, a gente nota bem claramente, né? O centro da cidade é aquele centro que parece Gramado ou Canela, uma coisa assim, toda luxuosa, né? E no entorno a gente sabe que tem uma outra realidade, né? Então, eu queria parabenizar muito o Gilson, né, pela iniciativa e por esse trabalho, né? E ainda mais um trabalho que traz a memória do nosso grande educador, Paulo Freire, né, que está fazendo 100 anos, né? 100 anos de seu nascimento e de sua incrível trajetória pela educação no Brasil, na América Latina, na África, em todos os países pobres, né, onde ele foi sempre muito bem recebido em todo o mundo, né? É um homem com destaque internacional tremendo, né? E, no entanto, era uma pessoa muito simples, né? Paulo Freire era uma pessoa muito simples, muito doce, muito direta, né? E ele transformou a simplicidade e a fala direta no segredo da educação, né? Eu acho isso fundamental, né? Bom, eu sou professor do Departamento de História da UFSC, já há mais de 30 anos, né? E meu trabalho de pesquisa para o doutorado foi a Guerra do Contestado, né? Então, eu publiquei a minha tese,
que é conhecido como o livro Lideranças do Contestado, e depois, junto com outros colegas, né, tenho publicado outros textos, outros livros, né, sobre o movimento sertanejo do contestado, sobre o território do Planalto, sobre a história anterior ao contestado, o conflito federalista, a política de terras no Planalto, né, e alguns assuntos conexos, né. Então, eu tenho trabalhado com esse assunto já há um bom tempo, mas a minha pesquisa tem recuado cronologicamente, né. Eu já estudo aspectos dessa região aí do século XIX, né, e bem alguns até anteriores à guerra, né? Então, mas é isso, sou um historiador, né, e procuro sempre estar em contato, né, com escolas, com outras universidades do interior e com colegas de associações, de entidades, né, que lutam pela inclusão e pela defesa da cidadania popular no Brasil, que é o caso da PFEC também, né? Então, professor Paulo, eu já ouvi o professor falar em vários espaços e que é algo que a gente também defende, é que os italianos, os alemães, eles também estiveram nos Redutos Santos, né? E tem um povo hoje aqui na nossa região que se diz descendentes desses italianos que quer negar isso. E eu gostaria de começar a nossa prosa por esse aspecto, né? A gente prepara sempre um roteirinho aqui para não se perder e para a prosa poder caminhar minimamente. Claro que também eu mudo bastante esse roteiro a partir das intervenções de cada convidado, Mas eu gostaria que o pontapé inicial da nossa prosa fosse sobre esse aspecto e essas pesquisas que o professor tem feito, que comprovam que uma das pernas que vai formar o homem e a mulher do contestado, o caboclo e a cabocla do contestado, são os brancos, né? E nós caboclos e caboclas não negamos isso. E quem acaba negando isso são esses, hoje, descendentes que querem esconder a nossa história, querem esconder que a nossa região ela é formada por negros, ela é formada por índios de 6 nações indígenas e também formado por brancos pobres do colonato independente e de outras vertentes que vieram do Rio Grande do Sul, né? Sobretudo do Rio Grande do Sul. Então, professor Paulo, nesse momento, depois da sua apresentação, eu gostaria que o professor trouxesse presente elementos sobre isso para a gente desconstruir, né, essa negação que alguns brancos hoje fazem aqui da participação dos brancos nos Redutos Santos do contestado. Acho que bem importante essa tua pergunta, Gilson, né, porque ela ajuda, né, a esclarecer vários pontos que não são só da minha pesquisa histórica, são mais de uma geração enorme, né, de pesquisadores, né, de outras áreas, não só da história, da antropologia, da geografia, de outras áreas, né? Então, nós sabemos que quando se formaram os primeiros redutos, né, principalmente aqui em Taquarussu, né, e depois Caraguatá e os que se seguiram, né, inclusive aqueles que foram para o norte, para a região de Canoinhas, né, desde o início, esses redutos receberam os devotos do monge, devotos de João Maria, né? Embora o monge João Maria não tenha aparecido na guerra, né, na época da guerra quem estava circulando era o José Maria, né, todos eram devotos de João Maria, né? E o João Maria tinha entre os seus devotos comunidades indígenas, comunidades caboclas, comunidades quilombolas, né? E também descendentes de imigrantes alemães, poloneses, italianos, né? Até ucranianos, né? Que andavam, né, por diferentes partes do Planalto, né? A gente tem uma forte região de imigração ali próximo a Rio Negro, né, no Paraná, que equivale a Mafra e Santa Catarina, nos dois lados do rio, né? Então, assim,
Rio Negro é uma antiga colônia alemã, é uma colônia alemã fundada em 1829, ainda na época de Pedro I, no primeiro reinado, né? Esses alemães de Rio Negro, eles acabaram meio que se espalhando pelo Planalto, né? Alguns até tiveram uma vida bem-sucedida no tropeirismo e na criação de gado, se transformaram em fazendeiros, né? E outros empobreceram, né? E acabaram, muitas vezes, vivendo o mesmo nível de vida dos caboclos, né? E até casando com caboclos e tudo mais, né? Eu entrevistei famílias no interior de Curitibanos, no interior de Canoinhas, em Major Vieira, né? Ali em Brumópolis, do lado de Curitibanos, né? São famílias que têm sobrenome alemão, né? Mas têm a cara indígena, né? Os Jungles, Weber, e outros nomes assim, né, que eram nomes originalmente de avós, bisavós ou tataravós alemães, que foram, né, se casando com a população local e se integrando, né? E quando a gente fala da imigração, eu acho que é importante considerar isso, né? O Planalto, ele é formado por diferentes levas de migrantes, né? São levas diferentes, né? Então, depois da Guerra do Contestado, toda essa região do meio-oeste de Santa Catarina, entre os anos 1930, 40 e 50, recebeu ainda mais uma outra leva de descendentes de colonos italianos e alemães do Rio Grande do Sul, né, que vão se sobrepor àquela população que tinha subsistido e sobrevivido da Guerra do Contestado. Então, o Planalto é uma região que recebeu diferentes ondas de população. Mas seria muito injusto dizer que o movimento do contestado é um movimento única e exclusivamente de comunidades nacionais. Não, ele é mais do que isso, né? Embora os sertanejos tenham sido agredidos por uma companhia estrangeira, a Estrada de Ferro, e pelo próprio governo brasileiro, que queria fazer com que aquela Estrada de Ferro fosse uma forma de expulsão da população local e substituição por uma nova população imigrante, né? Os sertanejos não desenvolveram a xenofobia. O que é a xenofobia? A xenofobia é o preconceito contra o estrangeiro, preconceito contra o de fora. Os sertanejos nunca desenvolveram a xenofobia, né? A xenofobia nunca foi política do contestado. Inclusive, isso mostra que existiram guerreiros, chefes, né, lideranças, né, que eram de origem imigrante, né, e que participaram dos movimentos, né? Alguns até foram recrutados à força, mas depois de recrutados acabaram se convencendo daquilo e liderando piquetes e fazendo parte da guerra sertaneja, assim como a população nacional, né? Então, assim, quando se fala em imigração, eu acho que é importante, eu gosto desse assunto, e eu acho que é importante que nós pensemos nos imigrantes hoje, né? O que acontece, por exemplo, com os sírios no Brasil, com os haitianos, com os senegaleses, com os angolanos, né? Que são os imigrantes mais recentes que estão chegando ao nosso Brasil, né? Com os venezuelanos. Vamos hostilizá-los ou vamos abraçá-los e recebê-los, assim como recebemos todos os outros imigrantes, né? Eu acho que é uma questão até de solidariedade e de noção, né, de que a humanidade é uma só. A humanidade é uma só. E é possível que o Brasil, no futuro, precise da imigração, né, principalmente africana, para não cair num decréscimo demográfico, né? Isso até já foi projetado por alguns demógrafos, né? A população brasileira está diminuindo o ritmo de crescimento, do seu crescimento vegetativo, né? O número de nascimentos está quase se igualando ao número de óbitos, né? Isso é como uma tendência histórica, né? Então, quando isso acontecer, o país tende a ficar com uma população
com uma faixa etária idosa muito maior do que a de jovens, né? Isso até cria problemas econômicos, né? A Europa hoje ela é uma força econômica porque ela recebe imigrantes da África, da América Latina, de toda parte do mundo. Se não recebesse esses imigrantes, eles estariam em sérias dificuldades econômicas, com uma população envelhecida, né, e com vários problemas. Então, assim, a hostilidade à imigração, além de ser um aspecto hostil, mesquinho e horrível do ponto de vista civilizatório, é também um tiro no pé do ponto de vista econômico, né? Então, o importante é ver isso, é uma imigração que seja integradora, né? No entanto, a gente também precisa lembrar que, no início da República no Brasil, e não só no Brasil, em toda a América Latina, né? Isso era comum, principalmente nos países aqui do Prata, no Uruguai, na Argentina, a imigração europeia foi vista como sendo uma forma de substituição do povo existente. Por parte dos Estados nacionais, isso foi uma política de Estado, né? Sarmiento, na Argentina, o Império e a República no Brasil também fizeram isso. A ideia era o branqueamento do país. Eles entendiam que o desenvolvimento só podia acontecer com a europeização da população, né? Então, no caso da Argentina e do Uruguai, eles abrem guerras aos indígenas, expulsam os indígenas desses territórios, né? As comunidades negras acabaram morrendo em várias guerras de independência no Prata, né? Que também existiam comunidades negras bem mais fortes do que existem hoje, né? Então, mas é claro, o Brasil é muito grande, essa política de branqueamento, ela aconteceu de forma um pouco mais forte no sul do Brasil, mas não em todo o Brasil, né? Então, o contestado está aí para nos lembrar desse Brasil mais profundo, né? Desse Brasil ancestral, desse Brasil originário, né? Indígena, fortemente indígena, africano, né? De um Brasil mestiço, que é o que faz a força e a riqueza da nossa nação, né? Muito bem, professor Paulo. O professor acho que toca num aspecto da cultura e da civilização cabocla que nós consideramos extremamente importante, que é a hospitalidade, né? E me parece que essas pessoas que hoje querem negar que houve a participação de brancos pobres nos Redutos Santos, que houve participação de imigrantes de diversas nacionalidades, me parece que com a convivência conosco, com a convivência com os caboclos e caboclas, parece que eles não aprenderam quase nada de hospitalidade. E isso se reflete, professor, antes da gente entrar na questão das lideranças, eu também gostaria de ouvir as suas reflexões sobre isso. Isso se reflete naquela tomada de decisão que semana passada completou 2 anos daquela decisão esdrúxula, né? Que aqueles 55 imbecis, que eu chamo eles carinhosamente dessa forma, tomaram lá em Catanduvas, num jocoso 4 de julho, né? Quando eles disseram que a região não poderia mais se chamar região Vale do Contestado e deram um nome genérico para essa região, porque o nome que eles deram não define espaço geográfico nenhum, porque Santa Catarina é coberto de imigrantes hoje, sobretudo de haitianos, sobretudo de venezuelanos, sobretudo de outras nacionalidades africanas. Então, eles pegam nesse afã de querer esconder quem somos e o que somos, né, enquanto caboclos e caboclas, e simplesmente tomam uma decisão, sem consultar instituições de ensino, sejam elas públicas, sejam privadas, sem consultar, muitas vezes, os organismos de turismo. Em conversa, professor Paulo, depois com conselhos municipais de turismo, vários conselhos disseram, não, nós não sabíamos dessa tomada de decisão. Vários conselheiros nos relataram isso. Não, nós não sabíamos. Isso é coisa de 2, 3. É 2, 3 pessoas que
tomaram e propuseram isso e levaram isso a cabo e não teve muita discussão e muito debate. Ou seja, uma tomada de decisão totalmente decosta para a sociedade civil e para a ciência, né? E aí eu queria ouvir, claro, eu estou lhe provocando isso, eu conheço já, porque o professor já se manifestou sobre isso, inclusive em documentos, mas eu gostaria que o professor partilhasse isso com a nossa audiência antes da gente entrar propriamente no tema de hoje, que é conversar um pouquinho sobre as lideranças do contestado. Olha, Gilson, aquele evento que resultou na mudança da denominação turística da região, né, e que tem sido resistido por alguns municípios não acompanharam, né, a gente sabe, e eu espero que cresça, né, o número de municípios que volte a defender o contestado como território, né. Chocou em vários aspectos, né. Chocou primeiro pelo tom racista, né? Tinha no tom de toda a argumentação uma vergonha do contestado, uma vergonha das populações caboclas, das populações tradicionais, claramente querendo fazer com que essas populações fossem escondidas. Isso eu acho que é uma primeira preocupação. Uma segunda preocupação, né, que também chama a atenção o ato tomado, né, vamos dizer assim, a precariedade do estudo e da exposição de motivos, né, e a precariedade da consulta em si, né, porque as comunidades não foram consultadas, né. Ou seja, a gente não está falando de uma região que só tem prefeitos e secretários. A gente está falando de uma região que tem escolas, que tem universidades, que tem associações, que tem emissoras de rádio, TV, de tudo, né? Tem youtubers, tem uma sociedade civil, né, inteira aí que precisa participar de um debate desses, já que a gente sabe que as denominações turísticas de um território acabam, em grande medida, moldando a identidade desse território, né? Então, isso tem desdobramentos em vários aspectos da vida dessas cidades, né? Nas festas anuais que cada cidade vai fazer, no calendário de eventos, né? Tudo isso repercute, né? Então, assim, e outra coisa que é chocante é a ignorância do passado. É realmente chocante, né? Porque o contestado não é só guerra e massacre. Quem pensa no contestado como guerra e massacre não recupera a experiência mais rica da população sertaneja do interior de Santa Catarina, que é a experiência de invenção, de criação do quadro santo, de reinvenção de uma forma de vida comunitária, né, que comunicava com o passado, com a experiência missioneira das missões jesuíticas, né? No momento que eles montam os redutos, com aquelas praças centrais, que são os quadros santos, eles estão fazendo uma referência direta à experiência missioneira, né? Porque o contestado ele acontece num espaço cultural que é fortemente, né, influenciado por essa tradição platina, né? Todos os rios da região do Planalto correm para Buenos Aires, né? Isso eu sempre bato nessa tecla, né, para mostrar que até as divisões políticas que existem hoje, elas são um tanto convencionais e um tanto resultado de processos políticos mais recentes. Mas a vida dessas populações era uma vida de circulação, de tropeirismo, de muita integração, tanto com o que acontecia no Rio de Janeiro e São Paulo, como o que acontecia em Buenos Aires, né? Então, a gente não está tratando de uma população que estava isolada e simplesmente apática no sertão, né? A gente está tratando de uma população que tinha vínculos, né? Que tinha uma circulação num espaço geográfico muito grande,
né? Então, assim, quando o Gilson fala de uma civilização cabocla, né, eu procuro entender essa palavra, civilização, no sentido mais amplo possível do termo, né, como uma cultura milenar, né? E como uma cultura milenar, ela vai incorporando diferentes contribuições, né? Então, a gente tem uma cultura milenar indígena, né? Os indígenas nos deram o conhecimento do território, né? Os indígenas domesticaram plantas até então que não seriam comestíveis, né? A mandioca foi domesticada, né? Foi criada com uma raiz e com todo um procedimento para que não fique venenosa, né? O milho, que originalmente era uma espiga pequenininha, foi sendo domesticado, foi sendo criado e tal. Então, são contribuições civilizacionais, né? Como é que a gente poderia viver hoje sem milho, sem mandioca, né? Sem o pinhão, né? Sem a erva mate, né? Que são produtos, né? O churrasco. Tem o churrasco, né, que é milenar também, quer dizer, a gente não tem como, né, deixar de reconhecer esses aspectos culturais, né, de uma civilização imemorial, né? Então, acho que é isso. O contestado ele não tem 100 anos, ele é milenar, ele é uma civilização milenar. E como civilização milenar, ele foi recebendo contribuições, como a contribuição dos africanos, né? Como a contribuição de diferentes outros povos indígenas que também circularam por esse território, né? E também os portugueses e os outros europeus que foram entrando nesse território. Então, acho que tem que... o importante é se pensar de uma forma ampla, né? E não de uma forma restrita e xenofóbica, né? Então, assim, a decisão de mudança do nome, né, foi na opção de um nome insosso, de um nome sem característica que bata com a região, né? Já que tem outras regiões de imigração, até com muito maior força demográfica de imigrantes do que o Planalto e o meio-oeste de Santa Catarina, né? Então, assim, até do ponto de vista mercadológico, é um tiro no pé, né? Eu acho que é um tiro no pé. Negar o seu passado e querer construir uma falsa tradição, né, é uma burrice, antes de mais nada, é uma burrice, é produto de ignorância, né? E isso não ajuda, né, uma região a se acertar com o seu passado e muito menos com o seu futuro. Perdão. É muito isso, professor. E me parece que eles, quando tomaram essa decisão, foi muito no bojo desse atual governo federal que faz as coisas e daí os seus interlocutores vão para os meios de comunicação dizer não era bem isso que nós queríamos fazer. Foi uma canelada que nós demos, porque eles não imaginavam, professor, a reação tão forte que teve na região. E aí, professor, eu não estou falando apenas dos setores do campo democrático popular. Eu estou falando, inclusive, de setores da direita. Se a gente pegar, por exemplo, professor, a carta que o CDL de curitibanos escreveu, a carta detona o grupo que tomou essa decisão. Se a gente pegar a carta de repúdio da AMURES, que é a Associação dos Municípios ali da região de curitibanos, a carta é duríssima, muito mais dura que alguns argumentos que nós caboclos e caboclas usamos, sabe? Ou seja, as pessoas que tomaram essa decisão, esses 2 ou 3 imbecis que acabaram conduzindo que 55 imbecis assinassem aquela ata, os outros 52 imbecis assinassem aquela ata, eles não imaginavam, professor. Eles acharam que, mais uma vez, eles iam nos calar. Muito semelhante ao que fizeram no final do conflito do contestado, impondo um pacto de silêncio, e quando os caboclos e caboclas se recolhem e têm medo de dizer que eram caboclos e caboclas, né?
Mas, enfim, professor, eu queria primeiro agradecer todos que estão comentando, tem muita gente comentando com a gente, tem muita gente participando, eu fico extremamente feliz com isso. Mas eu gostaria, professor, de partilhar três comentários que eu acredito que são interessantes e enriquecem para a gente entrar na questão das lideranças. Um comentário é da Ivânia Melchior, Júlia. A Ivânia diz assim: aqui na região centro-serrana do Rio Grande, temos o episódio dos monges barbudos, vinculado ao movimento do contestado. Aí nós temos um comentário do professor Nilson César Fraga. O objetivo era eliminar de fato o termo contestado da região turística, pois envolve questões econômicas, pois o IGR Vale do Contestado já estava consolidado. Nada além de uma vergonha, nada além disso, uma vergonha o interesse econômico passar sobre a cultura regional secular. E tem um outro, e aí eu vou pedir se a Júlia consegue colocar aí na tela para nós, tem um comentário do professor Arthur, lá de Rio das Antas, que esse comentário ele fez no YouTube, Júlia. Se você conseguir colocar para a nossa audiência aí, para a gente poder partilhar o que o professor Arthur nos trouxe. Acho que é um comentário bem pertinente que ilustra, ajuda a ilustrar a fala do professor Paulo. Na reunião do Conselho de Turismo em Caçador, a apresentação do Vale dos Imigrantes foi lamentável, tentando inverter a narrativa de que agora só se fala do contestado. Ou seja, eles tentaram nos esconder e o orgulho caboclo, o orgulho de ser descendente de índio, de ser descendente de negros, de ser descendente de brancos pobres, ressurgiu, renasceu e se reacendeu com essa tomada de decisão. E eu imagino que eles não esperavam isso. Mas, pois bem, professor, feita essa introdução da formação do homem e da mulher do contestado e dessa situação, eu gostaria da gente entrar nesse tema do programa de hoje, que são as lideranças do contestado, né? Tem um livro que é uma coletânea de artigos seu, do professor Delmir e da professora... Márcia Espig. Márcia, isso. Inclusive, eu quero convidar a professora Márcia para se fazer presente e o professor Delmir também aqui no Cidadania Cabocla. Mas assim, professor, tem esse livro Lideranças do Contestado e durante a semana aí a gente dedicou um tempo para estudar ele, né? Mas eu gostaria que o professor trouxesse, então, elementos sobre o papel dessas lideranças, né? E como que o professor divide essas lideranças que conduziram essa resistência cabocla, né? Porque nós temos sempre que lembrar que foram 13 incursões para que na 13ª o Exército Brasileiro, com 80% do seu efetivo, com aviões, com canhões, pudessem dizimar a resistência cabocla. Como que o professor divide, como que o professor trabalha essa questão das lideranças do contestado? Bom, Gilson, eu acho que tem todo um processo de organização das comunidades sertanejas que é anterior até à Guerra do Contestado, né? E que está ligado a uma forte religiosidade popular, né? Ou seja, tem algo que vai fornecer esse cimento, né? Esses laços comunitários vão ser fortemente solidificados pela devoção em São João Maria. Eu acho que esse é um ponto de início, né? E João Maria, que é o primeiro itinerante reportado nesse território, né? O italiano Giovanni Maria Agostini, que passa por todo o Planalto, né? Desde Buenos Aires até São Paulo, ele vai, né? Ele circula por toda a região, né? E então, assim,
É por isso que a Ivânia fala do movimento dos monges barbudos lá no Rio Grande do Sul, né? Essa é uma nova concentração que acontece lá depois da Guerra do Contestado. Em 1935, o João Maria reaparece lá e fala com um caboclo da região chamado Deca França, né? Na região próxima à Soledade, no Lagoão, né? E ele recomenda, né, que os seguidores dele vivam em comunidade, deixem a barba crescer, né? Não plantem fumo, porque o fumo fazia mal à saúde, né? Embora naquela época as propagandas de cigarro diziam que era um remédio para respiração, para problemas respiratórios, né? Essa era a propaganda dos cigarros naquela época, né? Até apareceu aquele filme do pai da Rainha Elizabeth, né, que ficou com câncer no pulmão, porque ele caiu nessa onda naquela época, né, fumava demais e tal, né? Mas para João Maria, o fumo ele dizia o seguinte: ó, não plantem fumo porque faz mal à saúde e só dá dinheiro para os comerciantes, né? Que era uma lavoura mais intensiva, né? Mas que as pessoas vivessem em comum, que repartissem os bens, repartissem a subsistência, né? Mas que não portassem armas, né? João Maria chama a atenção disso, né? Não portem armas, porque vão usar isso de pretexto para atacá-los, né? Mas não adiantou isso, né? Na Páscoa, foi na Semana Santa de 1938, a igreja desse povoado, né, foi atacada pelas forças da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, né? E simplesmente a brigada abriu fogo contra mulheres, crianças, velhos, todos que estavam ali, né, desarmados, né? Houve abusos e violações de tudo que é sério. Os relatos são realmente muito pesados, né? E tem até hoje umas 2 teses ali na Universidade de Passo Fundo que estudam, né, o movimento dos monges barbudos, né? Uma é do professor Henrique Cujava, e tem um outro professor lá de Porto Alegre, que é o Fabian Filatov, que estuda esse movimento dos monges barbudos, né? Então, a tradição do João Maria, ela é forte não só em Santa Catarina, né? Ela é forte no norte do Rio Grande do Sul. Lá na região de Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Vacaria, também tem águas santas, tem cruzeiros do monge, né? Tem assim também no Paraná, tem na Gruta da Lapa, né? Ou seja, existe um território vamos dizer assim, cultural do contestado, que é mais amplo até que o território da Guerra do Contestado, né? Agora, essas lideranças do movimento foram inicialmente as lideranças religiosas, né? Aquelas meninas e meninos videntes, os primeiros são da família de Eusébio Ferreira dos Santos e da dona Querubina, né? É o caso da Teodora, depois do rapaz, o Manuel, o menino Joaquim, que era irmão de Teodora, né? O Manuel era tio deles, né? E depois, mais tarde, a Maria Rosa, né? Mas a Maria Rosa, ela já está iniciando um movimento diferente, né? A Maria Rosa, ela já não é uma criança, ela já é uma adolescente, ela tem 15 anos, e ela não tinha um conselho de anciãos que avaliava os sonhos, né? Ela mesmo tinha o comando direto, né? Então, a Maria Rosa é uma espécie de primeira comandante de briga, né? Porque, ao longo do processo, o que foi acontecendo foi uma crescente militarização dos redutos, por necessidade de sobrevivência, né? A vontade original deles era apenas viver em comunidade. Eles não queriam atacar ninguém, né? Simplesmente foram atacados. Foram atacados no primeiro Taquarussu, foram atacados no Irani, foram atacados no segundo Taquarussu, 2 ataques ao segundo Taquarussu, né? O segundo Taquarussu foi arrasado por bombardeio em 8 de fevereiro de 1914, e 2 meses depois foi reconstruído, teve um terceiro Taquarussu, né? Então, assim, a disposição dos sertanejos era de construir uma comunidade nova, que fosse uma cidade nova, uma nova Jerusalém, assim chamava Eusébio, né? O que é uma nova Jerusalém? É um lugar da justiça, do bem-estar e da consciência, né? É um lugar muito especial.
E isso, a construção da Cidade Santa, né, ela depositava todos esses desejos, todas essas esperanças, né, de busca de felicidade, de igualdade e de ajuda ao próximo, né, inclusive com aquela máxima, né, que era atribuída ao monge José Maria, o curandeiro, né, que dizia que quem tem mói, quem não tem também mói, e no fim todos ficam iguais, né? Moeu o milho no pilão, né? Ou seja, quem tem, mói. Quem não tem, vem para o reduto que também vai moer, entende? Vai ter para todo mundo. Ninguém vai passar fome nos redutos, né? Então, a ideia é de que os alimentos, os recursos naturais, né, os recursos de subsistência deviam ser partilhados por uma irmandade, né? Então, eles não são simples habitantes de uma cidade, pessoas anônimas. Eles se consideravam algo maior, né? Eram membros de uma irmandade. Chamavam a si de irmãos, né? Isso fortalecia os laços de solidariedade, né? Era parte até do processo daqueles que entravam nos redutos, um novo batizado, né? Esse novo batizado foi estudado até pelo professor Douglas Teixeira Monteiro, né? Esse novo batizado tinha o efeito de fazer com que o indivíduo se recolocasse na vida social dentro do reduto, tivesse novos padrinhos, madrinhas, novos laços de compadrio e rompesse com o mundo anterior, né, de domínio dos coronéis, dos grandes chefes políticos, dos comerciantes especuladores, né, dos peludos, em geral, né? Então, as lideranças do contestado, elas foram também exigidas militarmente, né? E mesmo quando foram, você falou o número de expedições do Exército, foi mais de 10, né? Se a gente for contar algumas subexpedições daquelas, chega a mais de 20, né? De batalhões e regimentos, né, que vão promover diferentes ataques na região, sem falar nos vaquianos civis, né, que eram forças arregimentadas pelo governo entre capangas dos fazendeiros, que também bateram muito nos redutos, fortemente no final, no período do açougue, no período mais violento da guerra, né? Então, assim, se a gente for ver também, essa população sertaneja do Planalto não era uma população desacostumada da vida militar, né? Existiam entre os sertanejos muitos veteranos da campanha do Paraguai, ainda, e também veteranos da campanha mais recente, que era a Guerra Federalista, que tinha acontecido entre 1893 e 95, no Planalto, né? E que tinha sido particularmente forte no Planalto, né? Aqui, as regiões de Lages, Curitibanos e Campos Novos chegaram a mudar de lado na Guerra Civil 4 vezes. 4 vezes. Vocês imaginam, assim, vem uma tropa de federalistas, ou maragatos, né? Toma a cidade, começa a perseguir os adversários políticos, daqui a pouco vem a tropa de republicanos, retoma aquela cidade, vem as vendetas, né? As vinganças, né? E degolas, né? As degolas passaram a ser praticadas, o arrebanhamento de gado alheio foi praticado, o recrutamento militar forçado da população sertaneja, né? Então, assim, eu entrevistei gente que dizia assim, olha, quando vinha aquelas guerras que tomavam o Rio Grande e Santa Catarina, a gente tinha um código aqui em casa. As mulheres corriam para um taquaral para se esconder, né? E os homens jovens também iam para aquele taquaral, porque eles podiam ser recrutados pelos invasores, né? E eles já deixavam algumas cabras e boizinhos ali para oferecer como requisição, porque essas tropas vinham dilapidando, né, os sítios e fazendas do caminho para abastecer os seus soldados, né? As guerras civis no Brasil do século XIX e no início do século XX eram extremamente violentas, né? E pesavam muito sobre a população civil, que era obrigada a fornecer gêneros, alimentos, gado,
recursos, um milho que foi guardado de uma safra anterior até para subsistência ou para alimentar os animais, tudo isso era tomado pelas tropas invasoras, né? Então, assim, foi se formando na população cabocla do Planalto uma experiência de guerra, muito a contragosto, mas eles tinham a se saber, né? Tanto é que, quando começa a Guerra do Contestado e as pessoas vão para os redutos, elas vão com as suas espingardinhas, pica-pau, com as suas Winchesters, com as suas armas que já traziam dos antigos redutos, né, dos antigos conflitos, né, da Guerra Federalista, né, quando não era aquele facão de pau para colher erva mate e outras situações, né? Então, assim, era uma população que tinha passado por essa experiência de guerra. Então, por isso que, no início, mesmo os sertanejos evitando os confrontos com o governo, como eles são atacados sistematicamente, tem um momento que eles passam a se defender e a atacar também, né? Então, esse momento de virada é ali o mês de julho de 1914, quando começa toda uma série de ofensivas rebeldes generalizadas em direção a ataques à Estrada de Ferro, São Paulo, Rio Grande, as estações da Estrada de Ferro, as vilas onde tinha mais fortemente colocado o poder dos coronéis, como Curitibanos, Itaiópolis, Canoinhas, né? Essas vilas são colocadas abaixo de fogo, Curitibanos é tomada, né? Há uma incursão a Lages, por pouco Lages não caiu, né? Lages não caiu porque, em novembro de 1914, o comandante-geral dessa expedição de expansão, o Chiquinho Alonso, morreu no combate do Rio das Antas, né? Onde hoje é o município de Rio das Antas, né? E próximo de Fraiburgo, né? Então, assim, aliás, Rio das Antas é a terra do Arthur, o professor Arthur, que fez a pergunta aí, né? Que fez essa observação, né? Sobre o CDL lá de Caçador, né? Então, assim, essas lideranças sertanejas, elas foram moldadas pelo próprio povo, né? E o que elas eram antes da guerra, né? O pai do Adeodato, né? O Adeodato é um dos últimos comandantes, né? Tinha sido par de França e depois foi o comandante-geral, mas o pai do Adeodato, o senhor Manuel Telêmaco Ramos, né? O velho Teleme, ele tinha sido capelão de terço, né, em São José do Cerrito, né? Ele era serritense. Adeodato nasceu lá no Cerrito. Só depois é que ele foi para Curitibanos, para a fazenda do Neco Pepe, né? Então, o Planalto era povoado por pessoas que eram praticantes dessa religiosidade popular, que eram benzedeiras, que eram rezadores, capelães de terço, que eram essas pessoas que faziam batizados em nome de João Maria, né, em nome dessa tradição. E aquilo que nos redutos foi sendo chamado de santa religião, né, que é a religião que eles consideravam a verdadeira, né, já que os padres, naquela época, e a estrutura da igreja daquele período estava muito distante, né, da população, né, eram padres que tinham um discurso ultramontano, romanizado, extremamente disciplinador, né, que não reconhecia a religiosidade cabocla, diziam que isso era tudo, não passava de paganismo, né, e de superstições populares e tal, desqualificava muito, né? Então, foi só muito mais recentemente que a igreja mudou essa posição, ou pelo menos parte significativa, né, da igreja mudou essa posição em relação à religiosidade popular, né? Principalmente depois da Romaria da Terra, em Taquarussu, né? Em 1986, e de lá para cá, várias outras romarias da terra e da água, né? Que têm sido feitas, né? Então, assim, há uma espécie de retomada, né, desse diálogo com a população, que sempre é muito importante, né? Mas eu acho importante, assim, que no momento em que a gente pensa nessas lideranças, né, a gente tem que pensar no sentido não só da sua religiosidade, mas também naquilo que eles chamavam na época da busca da saúde mesmo,
né? O José Maria, ele teve muito sucesso como curandeiro, né? Ele nunca se apresentou como médico, ele não era médico, ele era curandeiro mesmo. Então, as pessoas que o procuravam sabiam que ele era um curandeiro, né? E, no entanto, ele era bastante eficaz, né? Ele conhecia várias ervas, né? Fazia uma série de chás e tal para as mais diferentes doenças que as pessoas tinham naquela época, né? Naquela época não existia SUS, né? Então, a saúde da população dependia muito dessas figuras populares, né? E dependia também do conhecimento, também imemorial, né? O conhecimento das ervas. Esses conhecimentos vêm também dos indígenas, vêm dos africanos, vêm de outros povos, né, que há muito tempo conhecem esse território e têm descrito e conhecido, né, o poder terapêutico, né, de determinadas raízes, folhas, ervas, né? Então, acho que esse é outro aspecto importante, né, para ser ressaltado. Naquela época, só ia a médico quem fosse muito rico, né? E mesmo alguns ricos tentavam evitar os médicos, porque a medicina, no início do século XX, ela era muito violenta, agressiva e invasiva e pouco eficaz também, né? Ou seja, era uma medicina ainda baseada nas sangrias, né, em purgas, em isolamento do doente, em remédios, em tratamentos dolorosos, né, e pouco eficazes também, né? Não, era uma medicina muito diferente da que temos hoje, né, também, né? Então, acho que tem que entender todo esse contexto, né? Então, as práticas de saúde, né, junto com a religiosidade, são, vamos dizer assim, um cimento, né, que forjou essas lideranças e o destaque dessas pessoas na comunidade, né? Então, quando algumas pessoas assim emitiam opiniões, como o Eusébio, a dona Querubina, a dona Dúlcia de Moraes, o esposo dela, o Elias de Moraes, o Domingos Crespo, né? Eram pessoas que tinham uma projeção no mundo social ali de Taquarussu, da região das Perdizes, de São Sebastião, de todo o norte de curitibanos, né? Que eram pessoas bastante respeitadas, né? Bastante seguidas assim, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos e compadres, né? Então, isso é que vai pavimentar o caminho dessas pessoas, né? Então, acho que são elementos importantes, né? E, claro, né, tem essa questão de ser um movimento com características milenares próprias, né? Onde implica numa internalização do discurso religioso e numa própria apropriação que a população faz dos textos religiosos, que é muito própria, é uma leitura muito própria, né? Então, até outros textos que não são religiosos, como aquele texto A História de Carlos Magno e dos Pares de França, ela também é apropriada pelos sertanejos. Eles têm uma admiração por aquela história, que é uma história medieval, de cavalaria, que tem, a princípio, muito pouco a ver com o seu mundo, mas, no entanto, há determinados valores, né, de lealdade, de companheirismo, de coragem, de desprendimento, de luta contra o inimigo infiel, tal, que faz com que aqueles sertanejos se identifiquem com aquele texto, né? Então, assim, são muitas influências, né? Muitas influências que vão sendo apropriadas, que vão sendo incorporadas, mas dentro de um sistema próprio. Os sertanejos, eles absorvem a gesta carolíngia, mas eles não se transformam em franceses quando eles estão fazendo isso. Não, eles estão acaboclando a gesta, né? Então, estão formando as lideranças dos Pares de França ou Pares de São Sebastião a partir de determinados atributos, características e méritos que eles entendem nessas pessoas, né? Então, esses Pares de França também carregavam patuás, né, com rezas fortes, né, que eram também chamadas rezas de proteção e de fechamento do corpo, né? Fechar o corpo não é bem uma coisa muito católica, né? É mais uma prática indígena e africana, fortemente, né? Então, assim, essa é uma religiosidade
mestiça, claramente mestiça, né? Sem entender a mestiçagem, não adianta a gente querer estudar os movimentos messiânicos ou milenares tendo como modelo aqueles movimentos judaico-cristãos do Velho Mundo e tal. Não, é diferente, né? É diferente. Existe a contribuição europeia, sim, existe, mas existe toda uma mestiçagem local, né? Com um discurso religioso muito próprio de comunidades indígenas e africanas, né? Que vão produzir essa síntese diferente, né? Então, no ano passado, até nós fizemos um simpósio, assim, né, por essas plataformas esquisitas aí que a gente está falando agora na pandemia, né, mas que nos facilitou conversar com colegas de outras partes do Brasil também, né? Então, isso aí tem essa vantagem. No nosso simpósio apareceram colegas do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, da Bahia, né? E a gente promoveu esse diálogo, né? Ou seja, o lugar do contestado na história do Brasil. Esse foi o diálogo que nós promovemos, né? E colocar em conversa essa experiência do contestado e os estudos que tem em torno disso com as experiências de Canudos, de Pau de Colher, de Juazeiro, né? De Santa Dica, do Caldeirão, né? Então, assim, é claro que são experiências com expressões diferentes, né? Elas têm construções diferentes também, mas tem algumas características que são muito próximas. Existe uma religiosidade popular querendo romper e ter uma autonomia em relação ao clero e em relação ao Estado, né? Existem fortes laços comunitários que agrupam essas populações e que forjam as suas lideranças, né? Então, assim, esses movimentos socio-religiosos, eles aparecem, né, como também um sintoma de crise da república oligárquica, né, que era essa república dos grandes coronéis e dos grandes fazendeiros e proprietários que tem no Brasil de norte a sul, né? E revelam, né, demandas, visões, expectativas, projetos para o futuro que são pensados por essas populações, né? Então, acho que isso é importante de ficar registrado. Muito bem, professor. Estamos nos aproximando da primeira hora já do programa. Olha Eu só. sempre digo aqui que quando a prosa é boa, o tempo voa, né? E como a prosa é boa, o tempo está voando. Professor, eu queria trazer mais um elemento para a nossa prosa, que é a demonização e a desconstrução dessas lideranças, né, no pós-contestado. Era comum, e inclusive alguns historiadores colocaram isso, que Chica Pelega, por exemplo, que é assassinada em 8 de fevereiro de 14, no segundo Taquarussu, era uma prostituta. E a gente sabe o papel que Chica Pelega teve como enfermeira, como curandeira, como pessoa que ajudou a curar pessoas dentro dos redutos. Outros dizem que Maria Rosa era uma deslumbrada, era uma menina que se apaixonou pelos capitães, pelos coronéis do exército. Outros demonizaram e demonizam até hoje a Deodato, dizendo que a Deodato jogava a criança para cima e esperava na lâmina da espada, na lâmina do facão. Por que dessa demonização, professor? Olha, a memória do contestado ela é dividida desde a época que aconteceu o conflito. Então, isso não é muito diferente do que a gente vê em outras guerras, né? Então, tem outras guerras, né, onde as memórias das pessoas, né, muitas vezes são o resultado da influência do discurso daquele grupo que ganhou sobre o grupo derrotado,
né? Então, isso é muito frequente, né? E também há, ao longo de décadas, um deslocamento da memória, certo? Deslocamento da memória. Essa figura que hoje é usada, né, uma figura de imagem que hoje é usada para demonização do Adeodato, nos anos 50, quando o professor Maurício Vinhas de Queiroz estava pesquisando lá no Planalto, ele ouvia depoimentos de que quem fazia isso, de jogar uma criança para cima e esperar com uma espada, era o capitão Rosinha, né? O capitão Rosinha, o capitão Vieira da Rosa, que foi um oficial do 54º Batalhão de Caçadores, né? Ele praticou, né, pegou pesado mesmo na repressão final aos redutos, né? Então, essa imagem era atribuída a ele. Com o tempo, foram passando essa imagem para a conta do Adeodato, né? Isso nos anos 60, 70, ou seja, muito depois da guerra, né? Então, assim, esse é um dos problemas, não só do contestado, mas de todas as guerras. A memória é móvel, né? A memória é móvel e ela é também sujeita à interpretação política daqueles que estão lembrando, certo? Quando o nazismo cresceu na Alemanha, o historiador Walter Benjamin, que teve que fugir do nazismo, né? Ele dizia o seguinte: olha, o inimigo não para de vencer. E o pior é que, se esse inimigo continuar vencendo, nem os nossos mortos estarão salvos. Então, quando ele diz isso, ele diz o seguinte: não é só a minha geração que vai ser trucidada pelo nazismo, mas vai ser, inclusive, a memória de todos os outros lutadores do século passado, do século anterior e de anos e anos anteriores, né? Dos que lutaram pela democracia, né? Simplesmente vão ser escondidos, vão ser demonizados, vão ser ridicularizados por aqueles que venceram, né? Então, esse é um dever, o dever de memória, ele é um dever cívico-político. Ele tem essa responsabilidade, né? Ao mesmo tempo que, como historiadores, né, nós temos uma responsabilidade com a veracidade dos fatos e a precisão nos acontecimentos, né, a gente não pode ver que a história seja algo ingenuamente pesquisado. Não, as pessoas têm, sim, motivações ideológicas e políticas, né? E se não tiver motivações ideológicas e políticas, não há um ser humano, né? Acho que é próprio da condição humana. Então, a ciência da história, ela tem que lidar com a subjetividade humana, né? Mas ela precisa também manter essa objetividade do conhecimento, né? Eu não posso mentir sobre o passado, né? Eu não posso falsificar a vida do Adeodato, né? Então, assim, o que houve com a figura do Adeodato foi um processo extremamente forte de destruição moral da reputação do sujeito, muito forte, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Analisando vários documentos do Exército, que estão lá no Arquivo Histórico do Exército, no Rio de Janeiro, tem uma pasta só de autos de perguntas a prisioneiros, tá? Quando os prisioneiros se apresentavam em massa para o Exército, depois de um longo cerco. As pessoas estavam só pele e osso, né? Estavam praticamente morrendo de fome, e se apresentando às forças oficiais, né? Pedindo, pelo amor de Deus, para não serem degolados ou para não serem atirados na sede e na fome, né? Então, numa situação extremamente vulnerável, né, os militares perguntavam sempre para eles: mas por que você estava no reduto? Né? E as respostas eram sempre as mesmas. Aí a gente observa que nos autos de perguntas, as pessoas estão dizendo assim: eu fui levado à força para o reduto. Mas aí o militar pergunta: mas e por que não fugiu? Não dava para fugir porque o Adeodato era muito bravo. Então, assim, eram 10 mil pessoas a dizer que o Adeodato era muito bravo, né? E ele sozinho ia ter o domínio sobre 10 mil pessoas. Isso é uma coisa
completamente fora da casinha, né? Mas aquilo de dizer que o Adeodato era brabo e era malvado virou a senha para a sobrevivência dessas pessoas, porque elas se renderam em condições muito difíceis, né? Então, toda a experiência que teve nos redutos foi sendo apagada, né? Em nome dessa demonização. Lá, aquelas meninas videntes nos enganavam também, aquilo era tudo uma farsa, era tudo uma mentira e tal, né? As pessoas se sentem na necessidade de dizer isso para serem aceitas novamente na sociedade, né? O que foi uma situação muito difícil para comunidades inteiras, né? Porque essas pessoas tinham que conviver muitas vezes próximas, né, a vizinhos que eram filhos ou netos de pessoas que mataram seus avós, seus tios, seus pais, né? Então, uma situação extremamente difícil. Uma guerra civil, ela deixa essas marcas, né, que não são pequenas. Então, a política do silenciamento e da culpabilização das lideranças rebeldes foi o principal motor da política de memória da República a maior parte do tempo. A maior parte do tempo, né? Foi criar uma caricatura dos rebeldes, transformá-los em malucos, né? Por isso que chamavam de fanáticos, né? A expressão fanática é justamente para deixá-los fora da racionalidade, fora do mundo, fora da explicação. Eles eram malucos, né? Eles eram malucos porque eram malucos, tal. Então você não precisa nem ter o esforço de entender as razões do outro lado, né? Transforma num mundo estranho, né? E a violência maior é fazer com que os descendentes dessas pessoas continuem repetindo isso. Eu acho que é o mais grave ainda, né? Os descendentes dessas pessoas até muitas vezes repetem acriticamente, né? Sem saber. É claro que isso até hoje é bem menos do tempo quando eu fiz a pesquisa, né? Então, assim, a gente vê em algumas regiões do Planalto, né, em regiões onde tem ação educacional forte, né, nas periferias das cidades, nos assentamentos da reforma agrária, a gente vê um outro tipo de memória surgir, né? Então, assim, por quê? Porque a memória da guerra também depende da vida e da luta da população hoje, né? Está intrinsecamente ligado, né? O contestado, ele passou a ser reestudado não só aqui em Santa Catarina, mas em várias partes do Brasil, a partir do fim da ditadura militar. O processo de redemocratização do Brasil foi um processo de crescimento das lutas do campo. E isso fez com que os estudos sobre o contestado renascessem, né? Então, mesmo a pesquisa histórica, ela está ligada, né, a essas ondas do mundo real, né? Então, assim, eu publiquei, junto com o colega, o Gunter Axt, o processo do Adeodato, né? E mostra ali que foi uma farsa montada contra ele para condená-lo, né? Agora estão saindo 2 livros do professor Nilson Fraga sobre o Adeodato, né? E mostrando e denunciando o que foi feito com a memória desse grande lutador, né? Adeodato foi um sujeito muito importante para o contestado. Ele comandou os redutos por mais de 1 ano e 1 mês, em período extremamente difícil de cerco, de escassez, de fome, né? E até de desestruturação dos laços comunitários, porque a militarização da região foi muito forte, né? Então, é claro, dentro dos redutos surgiam determinadas facções que queriam se integrar, né? Então, existia uma disputa política dentro dos redutos, e Adeodato fazia parte, né, de um partido, como se fosse um grupo de opinião, né, que era favorável a continuar o movimento sertanejo, enquanto que existiam outras facções que eram favoráveis a uma negociação com o governo, a um acerto com os coronéis e tal. Então, o movimento rebelde também viveu isso. E isso vai fazer com que a memória do Adeodato seja dividida mesmo entre os descendentes dos redutos, né? Porque muitos que viveram nos redutos eram
de um partido adversário ao Deodato, né? Isso também acho que é importante que fique claro, né, para o público, né? Mas a Deodato, ele se preocupou muito com a sobrevivência do Reduto. E ele queria ter uma ligação direta com as pessoas comuns do Reduto. Ele ouvia muito as mulheres e as crianças, né? As pessoas mais próximas de Deodato, que eu conversei, né, diziam isso: olha, Deodato era um homem muito severo, mas ele era muito justo, né? Ele era muito justo. Então, ele não gostava que maltratassem crianças e nem que maltratassem mulheres, né? E botar ordem nos redutos não era uma coisa fácil também, né? Então, ali era uma população rural que, de uma hora para outra, vivia em cidades, certo? Então, isso aí implicava na construção até de instituições, das formas e de outras formas de organização daquela população ali, que eram muito difíceis de serem lidadas, que eles estavam aprendendo. Só que eles estavam aprendendo a viver em cidade ao mesmo tempo que eles eram atacados pelo exército, né? Como você falou. Então, assim, era uma situação muito crítica e muito difícil, né? No entanto, eles conseguiram resistir e sobreviver, né? E eu acho que, eu estou claramente convencido de que eles não foram derrotados. Eles não foram derrotados porque nós estamos falando deles agora, né? Porque a esperança, a memória e a luta da Cidade Santa, né, e da busca de uma comunidade de justiça e de bem-estar é a luta do povo brasileiro ainda, né? Então, eles não perderam, né? Eles morreram e deixaram essa lembrança, essa herança para a nossa população, né? Que é muito maior que Santa Catarina, é todo o sul do Brasil que tem essa tradição aí, né? Então, professor, eu gostaria, com essa sua fala, de ligar com a demonização que fazem das nossas lideranças hoje, né? Seja as nossas lideranças dos movimentos do campo, seja as nossas lideranças dos movimentos sociais e urbanos, os mais diversos, né? Entre os quais os sindicais, as lideranças comunitárias, né? Por que o capital, por que os supostos donos do poder, eles continuam fazendo essa demonização das lideranças aqui do contestado e, por que não, de Santa Catarina e do Brasil, né? Ou do mundo, né? Só a gente vê o que a grande imprensa de domingo para cá tem feito com Cuba, né? Uma ilha de quase 12 milhões de habitantes, com 5 vacinas, e que ousa fazer uma revolução a 120 quilômetros do maior império econômico que nós tivemos, né? Por que essa demonização segue até os dias de hoje, professor Paulo? Acho que a tua pergunta já contém a resposta, né, Gilson? Está bem evidente, né, que o mundo que nós vivemos é o mundo do capitalismo, é o mundo dos ricos, dos banqueiros, dos industriais e principalmente dos rentistas, né? Esses são vamos dizer, aqueles que vivem só de dividendos, não é nem um capital produtivo, né? Então, a propriedade fundiária serve para essas pessoas apenas como uma reserva de valor, ou para deixar um gado solto para dizer que não é improdutivo, um reflorestamento de pinos ou de eucalipto lá para dizer que é produtivo também, né? Mas é uma reserva de valor. É muito diferente da relação que a população tem com a terra, né? A terra como um agasalho, um meio de vida, um meio de sobrevivência, um futuro para os seus descendentes e tudo mais, né? É uma outra relação, né? Então, é óbvio que o que nós temos hoje no mundo, né, é uma disputa também de projetos, né, claramente aí colocados, né? O mundo desses, né, que querem, né, a concentração de renda, né, a destruição ambiental e o aumento da pobreza, que é o resultado de tudo isso, né, não pode admitir a presença
de personagens fortes das classes populares. Né? Eles não podem permitir, né, a existência de um Luiz Gama, de um Adeodato, de um Zumbi, né, dessas grandes figuras populares, né, que tem na história do Brasil. Né? Então, procuram destruir essas figuras, apagar suas memórias, né? Colocar manchas morais sobre esses personagens. Né? Então, isso é da mesma forma como procuram fazer com lideranças, né, políticas do mundo de hoje. Né? Isso, quando não acontece, em várias regiões do Brasil, a gente sabe, né, a eliminação física, né, de indivíduos. Né? Tal é, né, a forma como as forças de milícias e pistoleiros e outros, né, a serviço de especuladores, de grileiros, mineradores, né, e outros que estão tentando, né, assambarcar as riquezas e tomar conta, né, de recursos naturais, fazem com aqueles que se opõem. Né? Então, mesmo a gente sabe que mesmo em Santa Catarina, né, essas ameaças acontecem. Né? O próprio Gilson foi ameaçado, né? Todos sabemos disso. Né? Nem sei como é que anda esse incidente, Gilson. Né? Até queria que você nos desse uma atualização, né, a esse respeito. Né? Mas então, a gente tem que ter um cuidado, né, e uma preservação das nossas lideranças políticas, né, porque elas são muito importantes e não se formam de uma hora para outra. Né? Então, assim, eu conheço o teu trabalho ali, Gilson. Ele depende muito, não é qualquer... É claro que a gente sabe que ninguém é insubstituível e tudo mais, né? Mas construir um trabalho de base com a confiança das famílias, das crianças, de um bairro inteiro, de uma comunidade inteira, é um trabalho de anos. Né? É um trabalho de anos. A gente sabe como que as pessoas assumem riscos com isso, né? E precisam ser protegidas, né? Precisam ser protegidas, né? Ainda mais nessa época perigosa que nós vivemos, né? Nós vivemos numa época muito perigosa, né? E essas forças fascistas que estão por aí, né? Elas têm essa agressividade e agora se sentem à vontade, né, de falar aquilo que sempre pensaram, né, e sempre fizeram de forma mais escamoteada, hoje estão fazendo abertamente. Né? Então, é muito triste, mas ao mesmo tempo é bastante revelador isso. Né? Eu vejo assim, o momento de hoje, ele é muito próprio e é muito típico da história do Brasil. Quando as pessoas diziam assim, no Brasil não existe política do ódio, isso é uma coisa... Não, imagina. Né? O Brasil ele tem centenas de anos de política de ódio. Né? Centenas de anos. Então, na época da Guerra Federalista, as coisas se resolviam na degola. Né? Na época da repressão ao contestado, também foi degola, foi extermínio, foi matança, execução de pessoas rendidas, né? Sem condições de se defender. Então, a gente tem uma longa e violenta e sangrenta história, né, de intolerância contra as lideranças populares, que permanece, né, e que isso um dia vai ter que ter um fim. Né, vai ter que ter um fim, se a gente quiser construir um país minimamente democrático. Né. Eu acho que hoje volta a discussão, né, como que deve ser o processo de redemocratização da sociedade brasileira. Isso implica em políticas de memória, isso implica em políticas de segurança pública diferentes, né? Tudo diferente, tudo tem que ser mexido. Tem que ter uma mexida muito forte no poder judiciário, na estrutura militar e policial. Né? Isso não é possível que a gente possa conviver com esse tipo de abuso que tem acontecido. Né? Então, assim, a Constituição de 88 ela foi muito positiva e foi muito boa, mas ela deixou dentro do armário vários problemas que não foram resolvidos. E eles apareceram aí para nós, né, ultimamente. Né? Então, acho que isso a gente precisa conferir para frente. Né? Muito bem, professor. Veja, nós estamos chegando a 1h20 de programa, estamos chegando à parte final.
Professor, eu gostaria que a Júlia colocasse um comentário para ilustrar aquela questão da mistura religiosa que nós vivemos aqui na nossa região, da Samuana Belaver, Júlia. Olha que comentário interessante, professor Paulo e nossa audiência. Aqui na nossa região do Contestado, detalhe, ela coloca nossa como afirmação. Aqui na nossa região do Contestado, a maioria dos terreiros de Umbanda, inclusive o qual eu faço parte, tem a imagem do monge João Maria no Conga, sendo respeitado como um dos orixás que cultuamos. Veja que depoimento lindo. Muito bonito. Que ilustra muito bem a sua fala, professor Paulo. Muito bonito. Eu acho isso muito bonito, porque o João Maria ele está sendo incorporado em várias tradições religiosas, né? Populares, como a Umbanda, né? Também, assim, há uns anos atrás, o professor Tadeu Mota, lá de Londrina, desculpe, de Maringá, né? O Lúcio Tadeu Mota, ele me pediu uma imagem de João Maria. Digo, mas, claro, eu te mando, né? Mas eu tinha várias imagens, eu mandei as que eu tinha para ele. Ele disse assim, é que eu tive na reserva Caingangue aqui do Paraná, e os indígenas me pediram, eles não tinham a imagem, mas eles queriam ter a imagem do monge, os Caingangues do Paraná, né? Então, assim, a gente sabe que os Caingangues de Santa Catarina e os do norte do Rio Grande do Sul também são devotos do monge, né? Então, é parte, né, desse processo de popularização, né, da figura, que é uma figura que ocupou um espaço de alguns pesquisadores chamam de profetismo popular, né? O que é o profetismo popular? O profetismo popular, eu, particularmente, não sou religioso, eu sou ateu, né? Mas eu acredito no profetismo popular porque o profeta ele é um intérprete. Ele é um intérprete porque ele entende as necessidades daquela população e ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir e que tem, né, projeta algo para o futuro e para a melhoria de vida dessas pessoas. Então, é uma liderança que sabe interpretar os sentimentos das pessoas e dar um rumo, né? Esse é o profeta popular, né? O profeta, ele é, antes de mais nada, um intérprete, né? Então, essa figura do profetismo popular, ela é muito forte, né? Inclusive nas religiões afro-brasileiras, né? Isso é muito... já tinha sido notado, né, pela professora Tânia Welter, né, que andou por vários municípios e na casa das pessoas ela fotografava os altarzinhos, né, que as pessoas tinham, né? E esses altares eram sempre muito ecléticos, né? Tinham lá os santos, tinham alguns orixás, tinham alguns caboclos, né? Uns preto velho, e também tinha João Maria, né? Isso vai aparecendo como parte, né, dessas práticas populares. Então, assim, é algo que a gente precisa entender, né? Precisa conhecer mais, né? Porque, como você diz, Gilson, é uma civilização, né? Uma civilização. Então, é algo muito complexo, muito profundo, e que não é uniforme em todo o território, né? Tem diferenças nas regiões, né? A gente nota isso, né? Nas regiões mais ervateiras, naquelas outras que são mais de pecuária, a gente vai vendo que tem diferenças na maneira de tratar com a vida e com a religiosidade dessa população, né? Então, isso tem que ser considerado também, né? Mas é um belo depoimento dela, né? Muito bonito. Muito bonito. Eu quero aproveitar o depoimento dela, professor Paulo, e a sua licença, e eu quero deixar o convite aqui no ar para a Samuana, para qualquer outro integrante de religiões com matriz africana, aqui da região do Contestado, que queiram partilhar
os conhecimentos e partilhar os ensinamentos que essas religiões trazem, o programa Cidadania Cabocla está aberto, né? Quero ampliar o contato com a Samuana para a gente poder trazer alguém aqui para a gente partilhar informações sobre as religiões de matriz afro-brasileiras aqui da região do Contestado. Professor Paulo, eu não poderia deixar passar em branco o programa, e o professor falou em profeta, eu estou longe de ser um profeta. Eu sou um teimoso, um caboclo teimoso, que seguirá teimando, que seguirá lutando, porque acredita que é possível construir a civilização que, em algum momento, os caboclos e caboclas viveram nas cidades santas, né? Do que tem mói, quem não tem mói também. E as pressões, as ameaças que a gente sofre, nós continuaremos resistindo a elas, né? Mas eu não poderia deixar de encerrar esse programa sem dar um depoimento, sem falar sobre algo que eu considero importante. Eu já falei para outros professores sobre isso. Vários companheiros nossos aqui da região, professores de história, vários caboclos e caboclas fazem uma divisão bastante grande e nós temos um costume de não falar, de não elogiar as pessoas enquanto elas estão vivas, né? Que eu acho uma besteira da civilização ocidental sem tamanho, né? E eu, como caboclo, professor, eu gostaria de prestar uma homenagem ao professor, dizendo coisas que eu já disse de outros professores aqui. Nós consideramos que as suas pesquisas, as pesquisas do professor Delmir, as pesquisas do professor Nilson, sobretudo de vocês três, junto com as comunidades eclesiais de base, junto com Dom José Gomes, junto com a luta pela terra, reacenderam o nosso orgulho de ser caboclo. E eu tenho que prestar essa homenagem ao professor, porque vocês foram fundamentais nas pesquisas de vocês para destruir a confusão conceitual que existia entre o ser jagunço e o ser caboclo. E com essa desconstrução conceitual que vocês fizeram, reacendeu-se na caboclada aqui da região esse sentimento bonito de não querer negar a nossa história, de não querer que outros contem a nossa história. É muito bonito você ir na Feira Cabocla em Timbó Grande e as pessoas dizerem: eu tenho orgulho de ser caboclo. Uhum. É muito bonito ir na Semana do Contestado em Lebon Regis e as crianças dizerem: eu sou caboclinho. Uhum. Uhum. E isso, professor... e aí eu citei 2 exemplos, mas a gente pode pegar o Renascença Cabocla aqui em Fraiburgo, a gente pode pegar a Semana do Contestado de Caçador, a gente pode pegar o Acampamento Caboclo em Timbó, a gente pode... o Grupo Resgate de Calmon e Matos Costa, enfim, tem vários grupos e várias entidades, associações que vêm preservando essa história. E o renascer disso está nessa desconstrução que as pesquisas de vocês três trouxeram para nós, sabe? E eu tenho que agradecer em nome da civilização e da cultura cabocla o fazer científico de vocês, em especial o seu fazer científico, que hoje é o nosso convidado aqui. Vocês são extremamente importantes, vocês são divisores de água, porque vocês acabam dizendo: peraí, não é isso que muita gente conta. Tem isso, tem isso, tem isso. E isso vai reacender. E esse orgulho de ser caboclo, de ser cabocla, incomoda tanto, ou incomodou tanto, e vai incomodar ainda, que eles estão tentando mais uma vez nos calar, nos esconder. E aí, professor, eu precisava, aqui no Cidadania Cabocla, lhe agradecer por isso. A civilização cabocla, os homens e mulheres do Contestado serão eternamente gratos ao que o senhor fez
no sentido de reacender, de reanimar, de fazer com que nós nos reencontrássemos com quem nós somos e o que somos. Meu muito obrigado, professor. Eu não poderia deixar de fazer isso nesse programa. Professor, estamos fechando 1h30 de programa. Eu deixo esse último momento para suas considerações finais e para alguma pergunta que eu não tenha lhe feito, que o senhor considere importante trazer para a nossa audiência. Olha, Gilson, eu só queria agradecer pela oportunidade e também pelas tuas palavras generosas aí no final, né? O que eu faço foi muito ajudado por colegas, por parceiros e por habitantes aí do sertão, né? Do gente do sertão do Contestado. Eu entrevistei muitas pessoas na época da minha pesquisa, né? Eu fui ajudado por muitos colegas, né? Então, assim, eu tive ajuda enorme do Delmir Valentini, do Fernando Tokarski, de Canoinhas, do Vicente Teles, do Irani, do senhor Euclides Felipe, quando ainda estava vivo, em Curitibanos, me recebeu muito gentil, né? E de mais de 20 depoentes que tinham vivido nos redutos, né? Eram crianças e jovens na época da guerra, mas me deram esses relatos, né? Então, assim, quando eu estava escrevendo essa pesquisa, eu lia esse material das entrevistas e eu sentia ali um peso e uma responsabilidade muito grande, né? Que essas pessoas tinham confiado as suas palavras a mim, né? Então, isso, eu penso que o Delmir, o Nilson e outros pesquisadores da nossa geração fomos também muito impactados, né, por esses depoimentos, né, que foram para nós, assim, claro, a gente já sabia de algumas coisas, mas foram um choque de realidade bem maior, né? Porque dali, na pesquisa, a gente tem um conjunto dos relatos, né? É o conjunto de situações trágicas, de situações bonitas, às vezes até muito bonitas, né? Mas de situações também muito difíceis e muito dolorosas, né? Porque o conflito do Contestado, ele tem todos os ingredientes da vida, né? Tem a beleza e tem a dor, né? Tem tudo isso, né? Então, eu que agradeço, né, pela oportunidade do desacato e a tua gentileza aqui em me receber, Gilson, né? Agradeço também a Júlia, que está aí no suporte, né? E aos amigos e colegas que estão nos assistindo aqui pelo YouTube, pelo Facebook e pelas outras redes sociais, né? Eu mando um abraço aí para todos. Eu dei uma espiadinha, vi algumas mensagens, né? E mando um abraço para vários amigos e colegas que estão aí. Muito bem, professor. Então, eu gostaria de, em público também, de deixar mais um convite. Nós estamos organizando com um grupo de organizações, também por esse meio, uma mesa redonda para a gente discutir a importância da inclusão do termo cabocla e caboclo no currículo do ensino médio de Santa Catarina. Em breve, nós vamos convidar, queremos o senhor, queremos o Nilson César Fraga, o professor Adão e outros, para a gente fazer uma mesa redonda com mais tempo, para a gente prosear bem a moda cabocla mesmo, sobre a importância da inclusão desse tema no currículo do ensino médio de Santa Catarina. Porque eu penso que é uma das grandes conquistas da cultura e da civilização cabocla no ano de 2021. E nós precisamos celebrar isso. Para isso, nós estamos organizando com um grupo de entidades, PJMP, Pastoral da Juventude do Meio Popular, PJR, Pastoral da Juventude Rural, a APAFEC, o Fórum Regional em Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla, o Jornal Comunitário, o próprio Portal Desacato, né? Um grupo de organizações para que a gente possa fazer uma mesa redonda e fazer uma prosa sobre essa importância. Então, quero deixar esse convite. Um outro convite é que semana que vem nós vamos estar recebendo aqui no Cidadania Cabocla a atriz Lu Paz, lá de Caçador, que está completando 30 anos, professor, 30 anos de resistência
aqui na região do Contestado. O professor Paulo completou, semana passada, 34 anos de Universidade Federal de Santa Catarina, a luta completando 30 anos de trabalhos nas artes, no teatro aqui na região. Nós vamos estar recebendo ela para conversar um pouquinho sobre esse tema, a importância do teatro e da cultura de resistência aqui na região do Contestado. Lhe agradeço por estar presente, professor, fica esses 2 convites, agradeço a nossa audiência, peço desculpas a todos e todas que não foi possível ler todos os comentários, né? E que bom que foram vários. A gente pensa um que outro comentário, uma que outra pergunta, até para ter essa interação também, mas a gente procura aproveitar ao máximo a presença do nosso convidado, da nossa convidada aqui para partilhar informações. Então, eu que agradeço, e aí eu quero fazer um outro agradecimento, né? Eu sempre digo isso, eu sou um privilegiado por ser descendente de caboclo, por ser neto de índio, por ser neto de negro, por ser neto de branco pobre, eu sou um privilegiado por, nesse momento histórico, poder partilhar a vida contigo, professor Paulo, com o Nilson, com o professor Delmir, que eu tive a honra de ser meu professor na minha graduação, e tantos outros pesquisadores, Tânia Welter, Márcia e tantos outros que eu tenho recebido aqui no Cidadania Cabocla e tenho aprendido muito com cada uma e com cada um de vocês. Que privilégio conduzir esse programa. Eu só tenho a agradecer a vocês. Eu que agradeço. Legal. Um forte abraço, professor. Sigamos sendo resistência, sigamos sendo caboclos, sigamos sendo caboclas, sigamos tendo orgulho de que somos e quem somos. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Um abraço.